É complicado, é muito complicado. Eu tô com essa touca porque tá meio frio. Logo de manhã tá frio. Daí eu resolvi já vir aqui logo de manhã, antes de fazer qualquer outro, de tudo que eu tenho que fazer, já fazer esse vídeo logo, para que eu não fosse passar mais raiva ao longo do dia falando sobre esse jogo se eu fosse fazer mais tarde, para não ficar com essa raiva mais tarde. Enfim, né, é impressionante como esse time dá azar. O Santos parece que gosta de complicar aquilo que parece ser fácil e parece ser mais fácil do que a gente pode imaginar. Só que o Santos parece que tem um dom de dificultar, de complicar aquilo que é fácil, por mais fácil que seja. Vamos ver muito bem o cenário que nos encontramos. A necessidade que uma vitória tinha. A necessidade que uma vitória tinha, a importância de uma vitória. Pela questão da tabela, porque o Santos ganhando abriria uma distância muito boa, muito considerável para a zona de rebaixamento. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, assim, vem fazendo bons jogos, vinha fazendo bons jogos, né, melhora nítida com o Vojvoda, melhora nítida, uma melhora que dá pra gente ver com clareza, né, que dá muito pra perceber o quanto esse time melhorou com o Vojvoda. Só que a questão é a seguinte, não adianta só melhorar. O que adianta mesmo é ganhar, o que adianta mesmo é vitória. Ter vitória, a vitória vir. Conseguir resultado positivo. Não adianta nada você estar jogando melhor, você estar jogando bem, jogando melhor do que o seu adversário, ser eficiente, mas não conseguir a vitória, porque a vitória é o mais importante. Né? Então, esse é o segundo ponto. Né? Porque até então estávamos com 4 jogos no comando do Vojvoda, só uma vitória contra o São Paulo. Uma vitória e 3 empates. 3 empates, né, contra Bragantino, contra Atlético Mineiro, contra Fluminense, que eram empates que davam para ganhar. Eram empates que poderiam muito bem ter sido vitórias. Mas esse não foi o caso. E ontem, mais uma vez, foi assim. Né? E outra coisa, um Grêmio completamente desfalcado, um Grêmio cheio de desfalques, um time cheio, um time completamente alternativo para entrar em campo contra o Santos. Completamente. Né? Mas, né, isso que era para deixar ainda mais fácil, o Santos, como eu falei, o Santos complica o que é fácil. Né? O Santos, assim, é como diz o ditado no futebol, né? Quem não faz, toma. Foi isso que aconteceu. O Santos, que teve domínio no primeiro tempo, teve suas chances, teve muitas chances, empilhou oportunidades de perigo, né, que fossem levar perigo para o Grêmio, né, mas não conseguiu marcar de fato o gol, não conseguiu de fato fazer gol, né, não conseguiu de fato balançar a rede, que é isso que vale. Né? E aí, como diz o ditado, quem não faz, toma. Tomou. O primeiro tempo já levou com o Edenilson. Edenilson não, né? Não foi o Edenilson que fez o gol. Não foi o Edenilson que fez o gol. Não lembro o nome do jogador que fez o gol. Não lembro agora quem fez o gol. Mas, assim, estava impedido. Para nossa sorte, estava impedido. Mas aí tem uma questão aí que os comentaristas disseram que não era para ter sido anulado o gol. Que o gol era para ter sido validado. Que, por exemplo, se fossem eles não marcariam. Quer dizer, eles validariam o gol. Porque, no caso, o toque de mão do Edenilson não interfere nesse gol, porque não foi o Edenilson que fez o gol. Foi outro jogador, que agora não me lembro quem fez, não lembro o jogador que fez o gol. Né, mas aí, por toque de mão do Edenilson, na jogada, o gol não vale. Né, mas só que, segundo os comentaristas, era para validar porque não foi o Edenilson que fez o gol. Se tivesse sido o Edenilson que fez, aí sim. Mas só que, né, como não foi ele que fez, não era para anular. Mas anulou. Para nossa sorte, anulou. Porque se fosse validado esse gol, se o gol tivesse sido válido, o que teria acontecido? O Santos teria perdido o jogo, né? E aí teria perdido um jogo jogando bem, jogando melhor, teria perdido, né? Mas aí, no caso, nem um empate
nenhum empate era pra ter sido uma vitória, nenhum empate era aceitável. Né? Não era outro resultado que valia se não fosse uma vitória. O Santos tinha que ganhar esse jogo. Né? Era nítido, o Santos precisava ganhar esse jogo, era necessidade, obrigação ganhar. Obrigação. Mas o Santos não cumpriu essa obrigação. Né? E aí no segundo tempo o que acontece? Né? O ditado diz, quem não faz, toma. E foi isso que aconteceu. As chances que o Santos teve, as várias, inúmeras chances que o Santos teve no primeiro tempo custaram caro. E aí o Grêmio vai lá e faz 1-0 com o Edenilson. O Edenilson que de uma certa forma, por conta do que... Por culpa dele, que o gol... Quer dizer, por culpa dele não, né? Porque... Não vamos falar que é por culpa dele, porque no caso isso acabou ajudando o Santos, né? Querendo ou não. Mas, assim, por conta do toque de mão dele, o gol do Grêmio não valeu. Aí ele vai lá e se acaba se redimindo, né, fazendo o gol. E faz 1-0 pro Grêmio. Só que aí o Santos vai, tenta, e na cobrança de escanteio, depois da bola ter batido na linha. Eu nem lembro quem chutou aquela bola. Não lembro quem chutou aquela bola que era pra ter sido gol antes disso, né? Um pouco antes disso já era. Quer dizer, né? Vamos combinar aqui. Acho que se não fosse aquela bola batendo na linha, também não teria sido escanteio pro Santos poder fazer o gol que fez. Mas, enfim, aquela bola que bate na linha, a mesma coisa que aconteceu no jogo contra o Inter, né? Só que a diferença é que aí tivemos um lance de escanteio, e no lance de escanteio o Santos vai lá e faz empata o jogo com o... Nossa, quem? Com o Lautaro. Enfim, mas o Santos não consegue a vitória. Uma vitória que era muito importante. Uma vitória que era para ter acontecido. Uma vitória que era obrigação. O Santos não consegue. E vamos falar um detalhe aqui. O craque do jogo, quem foi eleito o craque do jogo foi quem? O goleiro do Grêmio. Gabriel Grando. O goleiro do Grêmio. Né? Aliás, é goleiro reserva ainda. Goleiro reserva. Né? Foi eleito o craque do jogo. Se a gente vai pensar bem, um goleiro ter sido eleito o craque do jogo, é porque o time, né, desse goleiro, esse time que tinha esse goleiro, esse time que o goleiro é desse time, é porque o time em si fez uma partida abaixo do que se espera. Uma partida que é abaixo da média. E que era para o time adversário ter ganhado. Né? Ainda mais um goleiro reserva, né? Ainda mais um goleiro reserva. Para um goleiro ter sido eleito o craque do jogo, ainda mais o goleiro reserva, é porque o seu time jogou uma partida muito abaixo da média. E que era para o adversário ter ganhado. Então fica aí claro o cenário, né? Só que o Santos dá um azar que, assim, não dá pra entender. Não dá pra entender. Jogando com um time completamente alternativo, com a necessidade que tem de ganhar, e ainda fazendo bons jogos, só que não adianta só fazer bons jogos, o que adianta mesmo é ganhar. Não adianta nada você jogar bem, se não conseguir a vitória. E é isso que acontece. E o Santos complica mais uma vez e não consegue a vitória. Agora estamos com 5 jogos no comando do Voivoda. 5. Com 4 empates e 1 vitória. 4 empates e 1 vitória. Né? E um jogo assim que o Santos ganhando, se o Santos estava tão bem na zona de rebaixamento, agora estamos com 28 pontos. O primeiro time da zona de rebaixamento tem 23 pontos, que é o Juventude. Se o Santos ganha, esse jogo abriria 7 pontos de vantagem, iria para 30 pontos. E 7 pontos de vantagem. Ficaria numa situação muito mais confortável. Mas a distância continua sendo... A distância de 7 pontos fica sendo de 5. É uma distância ainda razoável? Talvez. Mas poderia ter sido muito melhor. Poderia ser muito maior essa distância. E assim, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento é o Juventude com 23. O Juventude já jogou 5 pontos de diferença. Só que o segundo time,
né? Em segundo lugar, quem tá? Quer dizer, em segundo lugar não, né? Que nossa, em segundo lugar. Olha, eu já me confundindo com as palavras aqui. Mas o segundo time dentro da zona de rebaixamento, o 18º, é o Vitória, com 23. Quer dizer, com 22, né? 22. 6 pontos de distância para o Santos. Só que o Vitória ainda vai jogar nessa rodada e vai jogar contra o Ceará lá no Barradão. Mas a gente vai ter que torcer pro Ceará ganhar do Vitória. E detalhe, com quem é o próximo jogo do Santos? Contra o próprio Ceará. Né? A gente vai ter que torcer pro Ceará contra o Vitória. E aí, no próximo jogo, né, o Santos vai enfrentar quem? O próprio Ceará, fora de casa, lá na Arena Castelão. É complicado, né? É difícil. Visto até que, ainda que, além de tudo isso, pra gente poder ficar até com mais raiva, os resultados paralelos, os resultados esperados paralelos em jogos paralelos, aconteceram, né? O Atlético ganhou, quer dizer, o Atlético ganhou não, o Atlético empatou com o Juventude, né? Em 0-0, né? Se o Santos ganhasse, o Santos passava o próprio Atlético. Já temos um ponto aqui. Segundo ponto, Inter e Corinthians empataram em 1-1. Inter e Corinthians empatar seria o melhor cenário para o Santos, porque aí o Santos passava os dois. Passava o Corinthians na pontuação e passava o Corinthians nos critérios de desempate, porque seria com a mesma quantidade de pontos, mas passava nos critérios de desempate, né? E o Santos ficaria com a mesma pontuação do Vasco, que inclusive perdeu do Palmeiras. O Vasco perdeu do Palmeiras de 3-0, né? E aí o Santos passava o próprio Vasco também. Quer dizer, passava não, né? Não passava pelo saldo de gols. Mas ficaria com a mesma pontuação do Vasco e só ficaria atrás no saldo de gols, né? Mas ficava na frente do Inter, ficava na frente do Corinthians, ficava na frente do Atlético. Mas, como eu falei, o Santos gosta de complicar o que é fácil, por mais fácil que seja. E por mais que jogue bem, por mais que jogue melhor, por mais que tenha qualidade no jogo, por mais que a melhora seja nítida, porque a melhora é nítida. Mas mesmo assim, o Santos não consegue o mais importante, que é a vitória. Não conseguiu contra o Atlético Mineiro, não conseguiu contra o Fluminense, não conseguiu contra o Bragantino. E agora não consegue contra o Grêmio. Jogando bem, jogando melhor, né? Um jogo que poderia ser com um resultado diferente, e diferente para melhor. Só que o Santos complica. É isso que a gente tem para falar aqui. E o próximo jogo é contra o Ceará, né? Eu fico até com receio de pensar no que pode ser, porque, assim, né? Tá jogando bem? Tá, mas não consegue o que é o mais importante, que é ganhar. A gente vai ter que torcer pro Ceará hoje contra o Vitória, né? A gente vai ter que torcer pro Ceará ajudar, né? Mas assim, a gente fica pensando, o Santos ganhando do Grêmio iria pra 30. O Ceará tem 32. Próximo jogo é contra o próprio Ceará. O Santos poderia conseguir uma vitória contra o Ceará e passar pelo próprio Ceará. E aí, se o Santos acabar conseguindo uma vitória contra o Ceará, se conseguir, a gente vai ficar se lamentando ainda. A gente vai ficar feliz pela vitória, mas a gente vai ficar se lamentando porque se tivesse ganhado do Grêmio, estaria numa posição muito melhor do que se ganhasse, do que se ganhar do Ceará, porque passaria para o Ceará. Se ganhar do Ceará, né? Quer dizer, mesmo se ganhar do Ceará, o Santos não vai passar o Ceará. Mas se ganhasse do Grêmio e ganhar do Ceará, né? O Santos passava para o Ceará. Aí a gente ficaria se lamentando, porque o Santos poderia até passar o Ceará. Se a gente consegue uma vitória contra o Ceará, a gente vai ficar feliz pela vitória? Vai. Mas a gente ainda vai ficar se lamentando porque poderia ter passado na frente do próprio Ceará. Se ganhasse do Grêmio nessa rodada anterior, que foi essa rodada de agora, né? É difícil, é muito difícil. Não vou falar mais agora não. Eu nem tenho mais o que dizer. E é isso, não vou falar mais nada. Vou ficar por aqui agora. Eu vejo vocês no próximo vídeo.
Tchau.